Eu gostaria de ler contigo, meu querido, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, que nos diz assim: Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que se alistou para a guerra. Antes da gente entrar no que nós vamos compartilhar, eu gostaria que você ouvisse um hino do cantor cristão que a irmã vai colocar lá. É só uma entrada. A música nos leva a muitos lugares, né? Vamos ver onde que essa música te leva. Ainda não é essa? Essa sim parece cantor cristão, mas não é. Esse não está no cantor cristão. Para alguns isso deve lembrar alguma coisa, talvez para outros, dependendo do ano que você nasceu. Essa história começou lá por 1976. É uma história bastante conhecida. Eu gosto muito de filme. E uma das minhas preferidas, dos filmes preferidos, é a história desse homem, Rocky Balboa, de um lutador, né, de boxe. Eu gosto tanto que os meus filhos, que têm 8, 13 e 15, já assistiram, acho que 2 vezes, todos os filmes. E não é porque eu pedi, é porque eles gostaram. Eles assistiram um e papai, vamos ver de novo. E, querido, aí a gente pode aprender muita coisa. Eu não vim aqui para dar aula de teologia, não é o meu caminho. Hoje eu coloquei o meu relógio para despertar às 7 horas, que eu queria preparar alguma coisa para compartilhar com vocês. Depois, esse pastor não prepara as coisas antes, deixa para a última hora. Cada um funciona de um jeito, né? E, geralmente, quando eu vou pregar, a coisa funciona assim. É sempre no domingo pela manhã, quando a coisa acontece. E antes das 7, era 6h20, aconteceu algo bom, né? É algo bom que acontece assim, quando você acorda com o negócio já todo na sua cabeça. 6h20 veio, eu falei, eu tenho que levantar, senão vou esquecer. Aí levantei, baixei lá, um silêncio na casa do pastor Adilson, que é uma tranquilidade tremenda, e comecei a tomar algumas notas. Isso que eu vou compartilhar contigo, querido, é algo assim que eu não tenho nenhuma dúvida que é do Espírito Santo, né, para a sua vida. E eu queria ter um paralelo com esse personagem que pode nos ensinar muita coisa. Se você não sabe do que eu estou falando, existem vários filmes, com o Rocky 1, 2, 3, 4, acho que agora saiu o último, que é a história do filho de um que foi o primeiro que lutou com ele. E no Rocky 1, que é quando ele luta com Apollo Creed, que é o campeão do mundo. Quem que era Rocky Balboa, então, nesse momento? É um lutador de boxe italo-estadunidense, de classe trabalhadora, sem instrução, e que trabalha como um cobrador de dívidas de um agiota. Então é um cara que fazia pequenas lutas, mas era um ninguém, na verdade. Não era uma pessoa conhecida no mundo do boxe, era um cara que, quem sabe, não tinha nenhuma referência. E de repente está Apollo Creed, que é o campeão do mundo, querendo fazer uma grande luta, mas ele não encontra adversários. Ninguém quer lutar com ele. Então ele fala, vamos fazer o seguinte, para que as pessoas vejam que eu sou bom, vamos dar a oportunidade para alguém que não é conhecido. Então eles começam a buscar um lutador e ao final eles convidam Rocky para lutar com ele. E quando ele é descoberto ali, queridos, nós vemos, talvez a nossa vida antes de conhecer esse chamado, né, para o ministério. Antes de que nós fôssemos chamados. Eu não sei quem era você, eu sei quem eu era eu. Um João ninguém. Eu sei quem eu era. E eu gostaria que você pudesse pensar, se lembrar nesse momento do seu chamado. Lá em 2 Samuel 7:8, diz: Eu o tirei das pastagens, onde cuidava dos rebanhos, para ser o soberano do meu povo Israel. Está falando de Davi. Eu gostaria de andar contigo nesse paralelo. Quem era Davi? 'Um pastor de ovelha. Quantos pastores de ovelha existiam naquele tempo?
Ele era só um pastor de ovelhas. Não era ninguém, antes de que o Senhor o chamasse. Então eu gostaria que nesse momento, amado, você pensasse no seu chamado. Quem era você antes de que Jesus te fizesse esse convite para caminhar com Ele? Aqui nós temos várias gerações de pastores, desde aqueles que já estão um pouquinho mais ali, estou eu, estão os mais jovens. Mas é tão gostoso quando a gente se lembra de quando Deus nos chamou. Eu tenho muito claro o dia que o Senhor me chamou para o ministério. E assim como eu, você tem muita história para contar de todos esses anos caminhando com o Senhor. E quando Apollo Creed dá essa oportunidade para o Rock, ele não imagina o que ele ia encontrar por diante. No primeiro filme da série, eles têm uma luta e Rock aguenta, às vezes confunde um pouco. Aguenta até o último round e no final o Apollo vence por pontos. Mas é aquela luta que você sabe, eu ganhei, mas eu não ganhei. Então, obrigatoriamente, vem o segundo filme, onde existe a revanche dessa guerra. E uma das coisas que mais me chama a atenção, e é algo que tem muito que ver com o teu ministério, com o meu ministério, é a capacidade que Rocky Balboa tem de resistir aos golpes. É uma capacidade absurda. Eu sei que é um filme, mas durante todos os filmes, a capacidade que ele tem de levar a porrada e cair e levantar é algo assim, sobrenatural. E é uma resistência que nós, dentro do ministério, amados, sim ou sim, precisamos ter. Porque pastor que não tem resistência não vai muito longe. Nós precisamos ter resistência aos golpes, porque os golpes vão vir, sim ou sim, de vários lugares. Golpes que você sabe que vão acontecer, golpes que você não sabe, que vem por trás, por frente, golpe de todo lado. E um pastor tem que ser resistente, tem que aguentar golpe. Porque se nós não aguentamos os golpes, amados, eu penso que nós não estamos aptos para o ministério. Quem era Apollo Creed? É um cara que quando ele vai fazer a luta, na primeira e na segunda, ele faz aquela entrada espalhafatosa, chamando a atenção de todo mundo. Esse homem é um homem atraído pelo público, é um homem atraído pela fama. Ele precisa desesperadamente ser conhecido e ter fama. Então, no primeiro e no segundo filme, a gente vê ele entrando, sendo reconhecido pelo público. E ele está num ponto, amado, assim, para ele tão alto. Para ele é o campeão do mundo, ninguém queria enfrentar ele. Então, quando ele se encontra com o Rocky Balboa, e na primeira luta ele vence por pontos, então um pouco ele se desperta. Mas ele chegou num ponto onde muitos pastores podem chegar. Ele não se prepara para a luta. Ele não esperava encontrar um adversário tão forte na primeira luta. E como ele vê que ele não venceu, ele vai para a segunda, mas nem mesmo tendo passado pela primeira luta, levou esse homem a se preparar para a revanche, porque ele estava tão seguro de que ele venceria, que ele não se prepara. Ele chegou num ponto de ser um homem tão famoso, tão conhecido, que ele achou que ele já podia fazer as coisas, porque ele já tinha decorado como lutar, ele já sabia os movimentos, os golpes. Ele não precisava se preparar. Então o que nós vemos em Rocky 2 é um Apollo Creed que não se prepara para a luta. Por quê? Porque para ele o que importava é que o público estava vendo. Para ele o que importava era o reconhecimento do público. Ele não estava preocupado com o que fazer antes. Ele estava preocupado de chegar na luta, que o povo visse, que o povo gritasse Apollo Creed, que gritasse o nome dele. Ele estava preocupado, querido, com a fama, mas ele não estava preocupado com o treinamento. E esse homem, eu penso que ele acreditava que ele era esse personagem da Bíblia, o invencível Golias. Ele achava que para ele não tinha adversário e que ele pode tudo por si mesmo, porque ele tem a força, ele conhece as estratégias da guerra, ele sabe como lutar. Esse era Golias. Um homem enorme, um guerreiro desde a sua infância, diz a Bíblia, desde a sua mocidade. E não precisava preparo, ele desafiava qualquer um e ninguém se apresentava diante dele. 1 Samuel 17:33, quando Davi se apresenta para lutar, ele ouve isso: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. E ele é um guerreiro desde a mocidade. É o que Davi ouve. O Davi que já havia sido ungido, mas que ainda não estava no posto de um rei. É o que ele ouve do rei atual de Saul. Sabe o que aconteceu com o Apollo Creed quando ele deixou de treinar? O lugar de treinamento aonde que é? No lugar secreto.
Ele tinha esquecido do lugar secreto. O Apolo Creed achou que ele estava tão preparado que ele não precisava mais passar por este lugar. E quando Davi chega neste momento que ele decide fazer frente a Golias em nome do Senhor dos Exércitos, o rei Saul diz isso para ele: você não tem condições de lutar, você é apenas um rapaz. E você vai lutar contra um guerreiro que, ademais de ser muito maior que você, ter muita mais força do que você, está preparado desde a sua mocidade. E no capítulo 17, 34 a 36, a resposta de Davi: quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Davi estava preparado, porque Davi sabia que antes de estar ali nessa luta com Golias, ele estava no lugar secreto. Ele tinha passado pelo preparo, ele tinha passado pelo caminhar. Nas lutas que ninguém viu, não tinha público, não tinha ninguém vendo. Mas ele sabia que ele estava preparado, porque ele passava pelo lugar secreto cada dia. Imagine você lá nos pastos, ele sozinho, durante a noite, naquele tempo com Deus, sendo preparado para algo que viria. Ninguém sabia. Mas ele sabia que ele podia fazer frente a Golias, porque ele estava seguro, querido. Você lembra dessa frase? Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Não sou eu sou só a cara. Eu sou aquilo que você está vendo, mas de trás de mim tem algo que você não vê. E essa foi a declaração de Davi. No filme número 2, depois do último assalto, os dois esgotados caem, cada um para o lado, e tentam se levantar, porque aquele que está de pé no último assalto ganha. E o Apolo Creed começa a pegar as cordas, sobe, e o Rock do outro lado, até que chega um momento o Apolo Creed se desploma e cai. O Rock se levanta, morto, cansado, mas vitorioso. E se torna então ali o campeão do mundo. E um pouquinho mais à frente, o Apolo Creed, conversando com ele, usa uma frase muito interessante. Ele diz: você venceu porque você tinha o olhar do tigre. E eu perdi esse olhar. O que era o olhar do tigre? É quando o lutador chegava um de frente para o outro e ele começava a olhar de uma maneira tão fixa que nada afetava. O outro chegava e começava a falar: eu vou vencer, você vai ser derrotado, não sei o que. Ele estava tão compenetrado, tão centrado naquela luta que ele tinha aquele olhar fixo. E nada podia afastá-lo dali. Então o Apolo, quando perde a luta, diz isso para ele: você venceu porque você tinha esse olhar e eu tinha perdido esse olhar. E esse negócio de estar centrado, amado, de que nada te desvie, é esse tempo com Deus, é esse lugar secreto que Davi tinha, é esse lugar secreto que nós precisamos ter, para poder manter o foco, porque tudo à sua volta está trabalhando para tirar você do foco. E se você não passa pelo lugar secreto, querido, esqueça. Apolo Creed começa a perder, não foi no ringue, foi muito antes. Foi quando ele achou que ele era invencível, que ele já não precisava se preparar. Não, eu levo toda a vida vencendo. Por que eu vou me preparar? Eu conheço toda a Bíblia, eu sei teologia, para que preparar? Eu subo nesse púlpito e posso pregar horas aqui, citando versículos bíblicos. Por que me preparar? E às vezes nós pensamos que isso aqui, amado, essa Bíblia, é apenas letra, mas o que é a letra? Sem o agir do Espírito Santo. O que é o conhecimento sem o agir do Espírito Santo? Nós podemos subir nesse púlpito aqui e pregar uma linda mensagem, mas se o Espírito Santo não agir, não acontece nada. O coração das pessoas não é tocado. Mas para que isso aconteça, querido, nós precisamos ter esse olhar do tigre, nós precisamos estar nesse lugar secreto. E aqui nós podemos também aprender algo com esse homem, que depois de se tornar o campeão do mundo, ele defende o título por mais de 10 vezes, e sempre ele vence. Sabe quando você está no ministério que a coisa vai sempre bem, e tudo aquilo que você empreende, você tem sucesso, você consegue alcançar aquilo que você quer? Então nós chegamos no filme número 3, onde ele luta com Clubber Lang. E quando nós chegamos no filme número 3, aquele que antes começou de forma muito humilde, sabendo que, quem sabe, não podia vencer, ele já havia se tornado como Apolo Creed. Ele já era um campeão, ele já era um vencedor, mas ele já havia, querido, entrado numa vida acomodada,
Ele já não se preparava como antes. Por quê? Porque até aqui ele estava vencendo. Ele havia entrado num caminho, não, agora eu venço tudo. Ele se transformou no Apollo Creed. E na película, no filme número 3, acontece o que acontece comigo e com você quando nós nos esquecemos do lugar secreto. Nos esquecemos do treinamento. Ele vai para essa luta e termina nocauteado. Ele perde a guerra. Ele perde essa batalha no filme número 3. E talvez ele viva aqui uma surpresa. Por quê? Porque ele não se preparou. E, amados, se tem algo que nós não podemos nunca esquecer na nossa vida, é que nós sempre vamos ter um adversário com muita, muita vontade de ganhar de nós. Esse adversário que se levantou para lutar conosco, está todos os dias cheio de energia, cheio de vontade de vencer. E, queridos, se nós não temos vontade de vencer, se nós não temos o desejo realmente de vencer, nós vamos perder. Não é que o diabo é um campeão, não é que o diabo é um vencedor, mas sim que ele pode impor derrotas sobre a nossa vida. Se nós não decidirmos nos preparar, se nós não decidirmos seguir preparando a nossa vida, independente de onde nós estamos. Não caia no que caiu Apollo Creed, não caia no que caiu Rock em determinado momento desse filme, quando ele acreditou, eu já não preciso me preparar mais. Aqui nós temos pastores com, quem sabe, 30 anos ou 40 anos de ministério. E que com toda certeza podem compartilhar momentos de derrotas na sua vida. Momentos que eles acreditavam que a coisa ia sair bem, de repente não saiu tão bem quanto esperava. Momentos em que, quem sabe, você pode dizer, se eu tivesse feito de forma diferente, o resultado seria outro. E eu posso falar que isso já aconteceu comigo umas quantas vezes. Mas se nós nos esquecemos de andar nesse lugar secreto, querido, você pode estar o mais preparado possível, mas em determinado momento você vai cair com toda a certeza, e não vai ser culpa do diabo. Porque Satanás se levantou. Se o inimigo se levanta e você está preparado, que diz a palavra, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Porém, para resistir a um adversário tão forte, eu não posso sozinho. Davi não foi louco de se apresentar diante de Golias dizendo, eu vou te vencer assim sem mais. Ele sabia quem estava atrás dele, ele sabia quem estava respaldando ele. E quando nós, amados, não nos preparamos e dizemos, não, eu vou resistir. Você lembra daqueles homens loucos que quando foram expulsar o demônio, em nome de Jesus que prega Paulo, seja aqueles irmãos que levaram uma surra do endemoniado e diz a palavra que fugiram pelados, correndo. Eles estavam falando em nome do Deus, do Jesus que prega Paulo. Quem eram eles? Não eram ninguém, não tinham relacionamento, não tinham nenhum relacionamento, não tinham intimidade com Deus, não tinham autoridade. E, amado, a nossa autoridade não vem de nós, a nossa autoridade vem daquilo que Deus nos dá. A nossa autoridade vem daquilo que Deus faz na nossa vida. A nossa autoridade vem daquilo que nós vivemos diante do Senhor. E como pastores, querido, nós podemos perfeitamente levar uma vida onde, aparentemente, nós temos autoridade. Mas eu e você sabemos que tem tempos na nossa vida que as coisas podem não ser assim. E é triste quando isso acontece e nós não reconhecemos. Ou não vemos, ou por orgulho não queremos ver. O que vão pensar? O que vão dizer? O meu ministério. Que coisa mais complicada, não é? Quando você diz isso. O meu ministério. A minha igreja. Quando nós entramos por esse caminho, as coisas se complicam. O ministério está nas nossas mãos, mas ele pertence ao Senhor. A igreja está nas nossas mãos, mas ela pertence ao Senhor. Quantos pastores foram levados a casa durante o Covid? Nós estávamos na nossa casa lá em Madrid, estava o pastor Elton lá, que é da Igreja Batista, e nesse dia que ele estava lá em casa, ele recebeu uma chamada. Ele falou, João, somente da Convenção Batista de São Paulo,
Não estou falando do Brasil. 250 pastores morreram no Covid. Eu levei um susto, assim, que eu não sabia que era tanta gente que tinha morrido, no meio aí de pastores. 250 pastores à frente de 250 igrejas. E fecharam as 250 igrejas. Claro que não. Elas seguiram. Porque a igreja é de Cristo, não é do pastor. O pastor foi. A igreja segue. Veio outro. Você se dá conta que você é só o pó da terra e nada mais que isso? Você se dá conta, querido? Fomos chamados para estar à frente da igreja, mas em determinado momento os nossos olhos se fecham. E nós vamos. E vem outro pastor e a igreja segue. É assim como deve ser. Porque a igreja é dele. Nós temos, amados, que ser conscientes disso. No filme No Rock 4, apresenta e aparece um monstro chamado Ivan Drago, que é um lutador da União Soviética. E antes de que ele possa lutar, ele luta com Apollo Creed, que foi aquele que lutou primeiramente com Rocky Balboa. E sabe o que acontece? Apollo Creed não conseguia suportar ter perdido a fama. Ele não conseguia viver sem ser reconhecido pelas pessoas. Ele tinha tido um ministério de êxito. Ele tinha aparecido nos jornais, ele era famoso. E agora ele estava lá abandonado, ele não aguentava essa situação. Porque para ele o importante não era ser um lutador, era a fama. Era aquilo que as pessoas falavam dele, era que ele era reconhecido. E ele não aguentava, então ele se dispõe a lutar contra um homem de 1,96 m com 118 quilos. E Rocky, nesse momento, junto com o treinador dele, está lá, treina, prepara. E quando ele está dentro do ringue, no segundo assalto, ele está apanhando muito, então o Rocky decide, eu vou jogar a toalha. Você sabe que quando jogou a toalha, para a luta. E quando ele olha para Apollo Creed, todo desfigurado, e diz, eu vou jogar a toalha, Apollo diz, não faça isso. Não jogue a toalha. Ele estava quase morto. Não jogue a toalha. E se você pode ver esse filme, que eu já estou contando tudo antecipadamente, mas eu creio que vocês já viram. Ele leva um golpe certeiro, cai no chão, tendo convulsões e morre no ringue. Esse é o fim do primeiro campeão que havia lutado com ele. Morre no ringue. Por quê? Porque ele não aceitou a derrota. Ele preferia morrer no ringue do que voltar para a vida que ele estava, que era uma vida, quem sabe, de um homem comum, porque ele tinha tido fama. Ele não conseguiu aceitar a derrota. Segundo Samuel 11:1, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe. Esse texto nos fala, querido, da queda de Davi com Betseba. Davi se torna rei, Davi se faz famoso, Davi vence muitas guerras, e Davi esquece do tempo que ele estava no campo, debaixo das estrelas, num lugar secreto com o Senhor. E ele descuida, e diz a palavra que no tempo que os reis costumavam sair para a guerra, ele deveria ir para a guerra, mas diz a palavra, enviou Joabe. E ele sofre uma derrota. Porque ele havia perdido essa visão. Ele já havia se esquecido que ele precisava estar no lugar secreto. Ele tinha que estar no campo de batalha. Mas em lugar de estar no campo de batalha, ele fica no palácio e manda outro no lugar dele. Queridos, eu creio que é uma benção nós delegarmos coisas no nosso ministério e devemos delegar, porque se não delegamos, nós acabamos morrendo. Se você tem dificuldade de delegar, você precisa mudar de atitude, porque senão vai terminar mal. Mas existem coisas que não se delega. O lugar secreto, amado, não se delega. O teu tempo com Deus não se delega. Mas eu tenho uma maravilhosa equipe de intercessão na igreja que ora por mim todos os dias, como existe aqui na igreja. Eu sou o pastor, eu não preciso nem orar, porque eu tenho 30 irmãos na intercessão orando por mim. Não se delega o teu relacionamento com Deus. Porque se você delega o teu relacionamento com Deus, que vai acontecer o que passou com Davi, vai acontecer o que aconteceu com Davi. E querido, a derrota ela pode fazer parte da nossa caminhada, mas nós não precisamos morrer com ela, como aconteceu com Apollo Creed, simplesmente por orgulho, por não jogar a toalha, ele termina morto. Não precisava ter acontecido isso. Ele não precisava morrer.
Ele precisava jogar a toalha. O que é para nós jogar a toalha, querido? Para nós pastores, jogar a toalha é você dizer: eu preciso de ajuda, socorro. Quantos pastores se suicidando? E não entra em julgamento do porquê. Mas é quase seguro, querido, é quase certeza que não buscaram ajuda, que não pediram ajuda. Porque tem pastor que acha que é tão bom que o seu orgulho, que já derrubou Satanás no seu tempo, derruba o pastor. Porque ele não é capaz de dizer: eu não posso. Por algum tempo eu tinha uma dificuldade de usar uma frase, que é você olhar para alguém e dizer assim: eu errei. Mas a gente aprende. E a gente precisa aprender. Para você dizer eu errei, seja com quem for, é você reconhecer: eu preciso de ajuda, eu não posso. Jogar a toalha, querido, de repente é reconhecer uma derrota. Davi reconhece a sua derrota na situação de Betseba. Segundo Samuel 12:13, quando ele é confrontado por Natã: eu pequei contra Deus, o Senhor. Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Não precisamos morrer. Mas sim precisamos entender que as derrotas podem acontecer na nossa vida. E querido, não se preocupe com isso. Por que está preocupado com a tua aparência diante dos demais? De que te vale isso? De verdade, irmão, pensa um pouco: de que te vale estar preocupado com a aparência quando a tua vida está sendo destruída? Você está preocupado com o que vão pensar? O povo vai passar. E a tua vida, para onde está indo? Se você tiver que jogar a toalha para dizer eu preciso de ajuda, não pense duas vezes. Jogue a toalha e diz: eu preciso de ajuda, eu não posso. Sofri uma derrota, pequei. Querido, está aqui Davi, o homem segundo o coração de Deus. Adultério, assassinato. Mas ele reconhece: pequei contra o Senhor. E se nós não sabemos reconhecer isso, então, amado, nós temos uma dificuldade. Porque é melhor você reconhecer uma derrota, você ter ajuda para ser levantado, do que você atuar como Paulo Cride, dizer: não se atreva a jogar a toalha. Deixe que a luta acabe, ainda que a minha vida fique aqui nesse ringue. Você acha que Deus te chamou para morrer no ministério? Você acha que Deus te chamou para isso, querido? Deus não te chamou para morrer no ministério, porque o ministério vem dele, a igreja é dele. Você precisa de uma vez por todas entender isso. Pertence a ele. Deus não é o desejo do Senhor que você morra dando a vida pela igreja. Quem deu a vida pela igreja? Jesus. Em que momento Jesus te pediu para dar a vida pela igreja? Em que momento Jesus te pediu para entregar a tua família pela igreja? Para entregar os teus filhos pela igreja? Onde o Senhor te pediu isso? E às vezes nós vemos pastores batendo no peito, dizendo: eu entreguei toda a minha vida, a minha família, olha os meus filhos, a minha esposa como está, eu entreguei tudo pelo ministério. E desgraça, amado, isso é uma desgraça, me perdoe. E fala isso como se fosse algo bom. Olhem para mim, eu entreguei tudo pelo ministério. Onde que o Senhor te pediu isso? O Senhor não nos pediu para entregar a nossa família, querido. Para colocar o ministério, Deus, ministério, e aqui a minha esposa, e lá embaixo os meus filhos. Aonde que o Senhor nos pediu isso? Ele não nos pediu isso. E quantos pastores a gente vê nessa ânsia da fama, nessa ânsia do crescimento, nessa ânsia de ter tantos membros na igreja? A que preço? Muitos ao preço do seu casamento, ao preço de um divórcio, ao preço de filhos afastados do Senhor. E não temos como não pensar naquele homem que, quando ele teve lá uma grande colheita, ele falou: vou derrubar tudo aqui, os meus celeiros, vou construir novos, vou encher esses celeiros. E eu vou falar: oh, minha alma, descansa, você tem fruto para muitos anos. O Senhor disse: ô, seu louco, a sua alma vai ser pedida essa noite. E tudo isso que você tem, para que serve?
Se nós parafraseamos isso, querido, talvez você vai dizer, eu tenho uma igreja com mais de 1000 membros. A entrada da igreja vai por 500 mil. Eu tenho um excelente carro, eu tenho isso, o meu ministério é de êxito e eu sou reconhecido. E de repente você olha para dentro da sua casa, você tem uma mulher frustrada. Você tem filhos que não querem ouvir falar da igreja, porque você colocou eles em 10º lugar na sua lista. A sua esposa mal te vê, porque você está sempre resolvendo o problema da igreja. Você não consegue sentar com a sua mulher sem que isso toque você. Ah, irmão tal está com problema, irmão está com problema, eu preciso ir. E fica ali uma mulher abandonada. Filhos abandonados. Aonde que o Senhor nos pediu isso? Ele não nos pediu isso. Não me serve ter um ministério de tanto êxito, se quando eu chego diante do Senhor e falar, Deus, aí Senhor, 10.000 ovelhas na minha igreja eu trago para o Senhor. Você já pensou, querido, quando Deus olha bem na sua cara, bem nos seus olhos e diga, onde está o teu filho? Do teu sangue, o filho que eu te dei. Você diz, mas espera aí, Senhor. Olha quantas ovelhas eu trago, mas o meu filho, ele está longe. Ele se afastou. De quem é a responsabilidade, querido? É nossa. Não vá por esse caminho de achar que você pode ter essa vitória sem que você considere primeiro a sua casa. Eu creio que nós já temos uma boa caminhada com o Senhor para entender isso. No filme 5, querido, tem algo que tem muito que ver com você. O Rock, ele já está aposentado, mas querendo seguir ligado às lutas, ele encontra um lutador promissor chamado Tommy Gunn. E sabe o que ele faz com ele? Ele pega esse jovem que insiste para ser treinado, leva para a casa dele. Chega na casa dele, não tem lugar para ficar, ele tira o filho dele do quarto e coloca esse lutador no quarto dele, do seu filho. O filho fica revoltado, que chega um estranho que toma o espaço dele. Rock se esquece do seu filho e se centra nesse lutador. E treina, e treina, e treina, até que chega um ponto que esse lutador diga, eu já estou preparado, eu quero lutar pelo título. E o Rock diz para ele, não, você ainda não está preparado, espera um pouco mais. E sabe o que acontece? Chega um grande empresário e joga para esse lutador benefícios e carro e dinheiro. O que acontece? Esse lutador que estava na casa dele, que estava no quarto do filho dele, é levado por esse empresário e ele vai e luta pelo título. E uma cena muito interessante desse filme é que quando ele vence, esse lutador vence a batalha, então chega aquele momento que dá um microfone para ele e ele começa, eu quero agradecer por quem me trouxe até aqui, por quem me fez vencer. E o Rock está lá na casa dele, ele acompanhou toda a luta, dando golpes junto com esse lutador. Ele está na casa dele, com a família, sentado de frente da televisão, e quando o rapaz começa a dizer, o Tommy começa a dizer, eu quero agradecer, não sei o quê, e todo mundo esperando que ele diz, eu quero agradecer a Rocky Balboa, e ele solta o nome do empresário. E o Rock para assim, a esposa olha para ele, os filhos olham para ele, totalmente desconcertado. E aqui ele conheceu a traição, que é uma história muito próxima para a gente, não é? Que nós, querido, dentro do ministério, vamos ter pessoas que nós, ou já tivemos, eu pelo menos já passei por aí, de levar para dentro da sua casa, de cuidar, de sentar na sua mesa, de dar um quarto para o abençoado dormir. E um dia, simplesmente, a traição aparece. Mas nem mesmo isso, querido, é motivo para que a gente ache que tem direito para isso ou para aquele outro. Dentro do ministério, querido, nós precisamos estar preparados para levar golpes. Você sabe que Davi conheceu a traição através do seu filho, Absalão. Não poderia ser algo tão próximo, né? Um filho traiu seu pai, tentou tomar o reino. Ele também conheceu isso. E nós, amados, vivemos essas situações dentro do nosso ministério. Nós também podemos conhecer o que é a traição. Mas eu gostaria de finalizar com um personagem que eu não mencionei até agora. E para mim praticamente representa o papel do Espírito Santo nesse filme. Que era o treinador do Rock que morre no filme número 3, chamado Mickey. Ele é quem leva esse homem a ser o campeão.
Ele é quem treina esse homem. E existe um determinado momento quando o treinador dele já morreu, quando o Mickey já morreu, e Rocky está ali parado, pensando, e se projeta então uma conversa entre os dois. E uma das coisas que o Mickey diz para ele é: eu nunca te abandonarei. E esse Mickey leva uma abotoadura num colar, e ele diz que ele ganhou isso do Rocky Marciano. E veja o que ele diz para o Rocky: se alguma vez você se machucar e achar que vai cair, esse anjo no seu ombro vai te dizer: de pé, seu filho da mãe, porque Mickey te ama. De pé, seu filho da mãe, porque Mickey te ama. Em vários momentos dos filmes que ele estava na luta ali, quase que não conseguia levantar, isso vinha à sua mente. E ele, uma vez mais, se levantava. E aqui, por que eu digo que esse é um dos papéis mais importantes e que nos chama a atenção? Porque aqui, querido, eu vejo o Espírito Santo falando conosco nesses momentos. Sabe, quando você se sentir sozinho, quando você olhar para o lado e quem sabe não encontrar nenhum amigo, quem sabe você dizer: caramba, eu estou sozinho, eu estou na solidão, de repente você vai ouvir essa frase: de pé, meu filho, porque eu te amo. De pé, levanta. Amado, que você ouça essa frase em cada dia do seu ministério. Que quando você achar que foi nocauteado porque você foi traído, foi nocauteado por tantas situações que nós vivemos e ainda vamos viver, você ouça essa frase: de pé, seu filho de Deus, porque eu te amo. E você se levante. Mas você só vai conseguir levantar, querido, e você só vai poder ouvir essa frase. Mike e Rocky tinham um relacionamento de pai e filho. O treinador cuidava dele como um filho, literalmente. E nós só podemos ouvir essa frase, querido, se nós caminhamos nesse relacionamento. Se nós realmente temos um relacionamento onde ele é o meu pai. Onde ele, irmão, caminha comigo, onde ele está do meu lado, onde eu sei que ele me ama e onde eu vou poder levantar cada vez que eu caio, porque nós vamos cair. Porque eu sei que o Espírito Santo vai me levantar. Eu sei que eu vou ser como Davi. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Amado, que você aprenda com isso, que você possa declarar isso. Principalmente naqueles momentos que você acha que não dá mais para seguir, que você acha que não tem condições de avançar. Que você seja um homem, uma mulher, que aguente os golpes. Que não entre na vida de autopiedade. Pobre de mim, estou aqui sofrendo no ministério. Não, querido. Vamos ter lutas no ministério. Vamos ter sofrimentos, não tenho dúvida disso. Mas isso não nos dá o direito de jogar a toalha e buscar a morte. Jogamos a toalha quando nós precisamos de ajuda. Deus sempre vai prover ajuda, querido. Se você vai querer ou não é outra história. Mas Deus sempre vai prover ajuda. De alguma forma, o socorro vem. O Senhor entra com socorro. Mas nós precisamos estar dispostos a ser ajudados. Estar dispostos a receber esse socorro. Amém? Como o bom espanhol, vou cumprir o meu tempo redondo. Lá eles são muito pontuais, é uma coisa muito boa de se aprender. Eu gostaria de orar contigo, depois nós vamos ter os grupos que o pastor Adilson comentou. Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. Muito obrigado, Deus, porque quando nós caímos, quando nós sofremos derrotas, o Teu Espírito Santo está ali para dizer: levanta, porque eu te amo. E nós, Deus, estamos totalmente confiados em Ti. Não queremos, Deus, chegar a um momento onde a gente acha que já não precisa se preparar, que já não precisa estar no lugar secreto e acreditar que nós podemos fazer por nós mesmos. Nós queremos renunciar à ideia de que a igreja é nossa, de que o ministério é nosso, e queremos reconhecer o Teu senhorio, o Teu governo, a Tua autoridade, que nós realmente somos esse pó da terra, que o Senhor nos tirou lá de trás das ovelhas como pastores para nos trazer onde estamos, mas que tudo foi pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Nos ajuda como pastores do Senhor, nos ajuda como servos do Senhor a lutar o bom combate, Deus, como disse Paulo. E vencer essa carreira e guardar a fé, Senhor, independente do que vamos atravessar nessa jornada.
Nos guarda, Deus, até o dia que a gente possa chegar diante do Senhor para prestar contas da nossa vida, do ministério que o Senhor nos deu, das ovelhas que o Senhor nos deu e principalmente, Deus, da nossa esposa e dos nossos filhos. Tem misericórdia de nós e nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido, que Deus te abençoe.